Olá, tudo bem? Ah, Hoje eu gostaria de falar sobre a sabedoria oriental, especialmente a sabedoria chinesa e a indiana. Em geral, a filosofia ocidental, de influência europeia, né, que chega até nós aqui no Brasil, ela vê com certo menosprezo, ou para não dizer total menosprezo, as sabedorias que vêm da China e da Índia. Embora hoje eu questione a nossa abertura quase total do mercado às bugigangas chinesas, há alguns produtos chineses que eu acho que vale a pena a gente importar, que são as ideias filosóficas, ou como filosofia é uma palavra grega, poderíamos chamar a sabedoria chinesa. Né? Você pega, por exemplo, a sabedoria de Lao Tse, né? Aquele que já teria nascido velho e sábio, né? Teria ficado no ventre da mãe por 80 anos e saiu conhecendo e sabendo tudo sobre tudo. Né? Ele, por exemplo, dizia que o pensamento era algo superficial e na nossa sociedade ocidental nós vemos um sentido oposto, né? É de que o pensamento é algo fundamental, a essência humana, é é, o nosso nível mais elevado de desenvolvimento, né? Mas é interessante observar o quanto a gente pensa ou escreve dissertações e livros e ainda assim, será que a gente consegue transformar a sociedade, a nossa sociedade ocidental? Um outro grande pensador chinês foi Confúcio. Confúcio ele não era tão isolado ou tão distante da vida social quanto Lao Tse. Lao Tse tem uma origem agrária, talvez por isso a ideia do pensamento como algo superficial e desnecessário, porque na vida agrária você tem que tirar o seu sustento da terra e você não precisa pensar muito para isso. Né? De qualquer maneira, da sabedoria chinesa, a gente pode pegar esse aspecto do pensar em excesso como algo ruim. Eu propus para os meus alunos de terceiro ano o seguinte exercício: que eles imaginassem, a partir dos elementos da natureza, eles imaginassem e pensassem em conselhos que a natureza pudesse nos dar. Isso é muito comum, muito presente na sabedoria chinesa. A ideia de aprender com a natureza. Um dos exemplos que eu dei para os meus alunos foi do bambu. Né? O bambu é uma planta frágil, mas apesar de toda a pressão externa que uma haste de bambu possa sofrer, ainda assim ele verga, resiste e não quebra. Né? Então a moral da história, o ensinamento dessa sabedoria chinesa é de que nós deveríamos ser como bambus. Né? Apesar de todas as dificuldades, nós nos dobramos num certo momento, quando não conseguimos mais resistir à pressão, mas isso não nos quebra definitivamente. Né? Logo que aquela pressão cede, nós voltamos à nossa posição inicial, nós voltamos a afirmar aquilo que afirmávamos antes. Né? Poderíamos pegar outros elementos, como o fogo, como a água. Né? A água ela se adapta ao terreno onde ela percorre, né? Ela toma forma do lugar, né? Ela se adapta, essa capacidade de se adaptar humana é algo bastante elogiável. Né? O fogo, né? O fogo é algo tão frágil, né? E ao mesmo tempo tão destruidor. Né? Enfim, diversos outros elementos, o vento, que é mais a terra, né? As próprias plantas, são elementos interessantes. Quem sabe a gente possa aprender muito com eles. Né? E, e o que é interessante é que nós também, ocidentais, perdemos essa noção de volta à natureza, né? De aprender com a natureza. Nós, inclusive, nos fechamos num habitat, né, das cidades, e nos isolamos, né? Nos protegemos da natureza, nós rejeitamos a natureza. Um outro ponto interessante, destacando assim a sabedoria oriental, mais especificamente a indiana, é que de lá veio a cultura da meditação, né? E eu normalmente não levava muito a sério a ideia de meditar fechando os olhos, eu nunca enxerguei nada que pudesse ser algo místico ou sobrenatural. Mas em fevereiro desse ano, 2011, eu encontrei na internet um livro muito interessante que se chama O Despertar da Visão Interior e que tem origem na Índia, mas é uma técnica que foi elaborada por um médico ocidental.
nesse livro ele propõe que se faça uma meditação de olhos abertos. E por incrível que pareça, eu fiz isso em fevereiro inteiro, até para testar essa técnica que me pareceu bem diferente daquela que nós estamos acostumados. E é muito interessante a descoberta que a gente realiza, né, com essa técnica. Por exemplo, se você concentra a sua visão no que eles chamam de terceiro olho, né, entre as sobrancelhas, e de maneira que a imagem do rosto ela fique desfocada, com uma certa prática, eu não me lembro agora se foi no primeiro dia que eu comecei a observar rostos que não eram os meus, ou que não era o meu. Né? Eu observei alteração na luz externa, né? Uma escuridão, um surgimento de neblina. E mais adiante, depois de um mês, o aparecimento de certas luzes lilazes ocupando o centro do rosto. Nós ocidentais vamos dizer o quê? Que isto é ilusão do cérebro, né? Ilusão de ótica. O cérebro coloca essas imagens na medida que nós temos de nós, ao olhar entre as sobrancelhas, nós temos de nós uma imagem desfocada. Imagino que o cérebro, na ausência de uma imagem, tente oferecer imagens semelhantes, né? Alternativas. E eu percebo entre os meus alunos adolescentes que eles também têm essa noção de que essas imagens seriam produtos do cérebro. Uma delas, uma desses alunos, disse que talvez pela privação do oxigênio, ou na retina, ou mesmo no cérebro, ou certa diminuição da quantidade de oxigênio, você produziria, ou o cérebro produziria essas imagens. Né? É claro, nós acreditamos que é essa a explicação. Em nenhum momento a gente questiona se esse nosso mundo é um mundo real ou ilusório. É uma questão que difícil de abrir mão, né, da nossa realidade, disso que nós enxergamos aqui, especialmente em troca, né, ou supondo a existência de um outro mundo, onde você simplesmente vê poucas provas, né, ou talvez nenhuma prova. O que é interessante nessa experiência me abriu os olhos para pensar em duas coisas. Primeiro, a ideia de usar a meditação nas escolas. Em outros vídeos que a gente encontra aqui mesmo no YouTube, a gente observa, por exemplo, escolas que usam no ensino fundamental meditação com as crianças. Não essa meditação de olhos abertos, mas uma meditação de olhos fechados, aquela tradicional. E o que se tem observado é que os alunos melhoram a sua capacidade de concentrar. Talvez esse exercício de meditação ele faça com algum tipo de alteração entre os neurônios, na ligação entre os neurônios, que faça com que você concentre-se naquilo que está diante de ti e esqueça, né, os outros estímulos que estão à tua volta. Isso é muito bom para aqueles alunos hiperativos, né? E é muito bom ainda porque é um método que não necessita tomar remédio. Um outro ponto de vista, me pareceu uma grande descoberta, ao estudar essa meditação de olhos abertos, me veio a questão que o autor propõe e que talvez possa ajudar a filosofia ocidental. O autor propõe que, na medida que a gente desenvolva isso que ele chama de terceiro olho, nós poderíamos entrar em sintonia com outros seres humanos ou com animais, a ponto de, segundo ele, eu não consegui chegar a esse ponto, mas segundo esse autor, nós poderíamos sentir o que os outros sentem. Na medida que você está na mesma sintonia, é como você ligar um rádio e você sintonizar numa onda uma frequência, né, que é emitida por uma antena de uma rádio. Né? Então, de certo modo, você se torna aquela onda, aquela comunicação, você se torna aquela rádio. Será que se pode dizer que a gente possa sintonizar em um gato e se tornar o gato, ou perceber o que é ser gato, ou um outro ser humano, né? Agora, por mais absurdo que possa parecer, me parece que a utilidade para a nossa filosofia ocidental, ela reside no seguinte aspecto, é que talvez essa seja a única forma de nós chegarmos à essência das coisas, nos sintonizarmos nela, como alguém que sintoniza uma televisão, alguém que sintoniza um rádio.
Porque todas as outras tentativas ocidentais de definir essência não conseguiam encontrar nada dentro de nós. O máximo que Aristóteles fez foi listar as nossas características externas: cor de cabelo, cor de pele, altura, tempo em que nasceu, idade que a pessoa tem. E quando você diz que a minha essência é o meu temperamento, isso também é questionável, porque se eu, por exemplo, sou pavio curto, eu não nasci pavio curto. Se a minha personalidade é uma personalidade muito irritadiça, se você chama isso de essência, parece ir em oposição à ideia de essência, algo que é teu sempre, né? Que te pertence sempre. Né?